Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu querido e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, você que nos assiste aqui pela emissora que transmite esse programa nas nossas mídias sociais, você aqui da nossa Diocese de Formosa e de outros lugares e de outras regiões do mundo. Nós estamos unidos, pois a Eucaristia é o mistério onde todos os fiéis batizados se unem. A Eucaristia, ela tem um poder extracorpóreo, extravisível, pois ela une o corpo místico de Cristo enquanto comunidade dos peregrinos neste mundo, que está presente em todos os lugares da terra. E nos une também a Igreja do Céu, nos une também a Igreja que padece no purgatório. E nesta manhã eu quero trabalhar com você, a partir do Evangelho de hoje, que é de João 13, 16, 20, a questão da humildade do serviço e a grandeza de quem se faz pequeno por amor. Falta muito isso na igreja. A humildade, nós precisamos cultivar isso, esse dom sincero da humildade que nos ajuda a crescer enormemente na fé. Na verdade, esse texto do Evangelho traz para nós aquela bonita narrativa do lava-pés. E o trecho de hoje nos traz esta palavra muito firme de Jesus. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Aqui está a essência do discipulado. A gente escuta muito esta palavra, o discipulado cristão. Servir como o mestre serviu. Essa deve ser a nossa grande postura. Porque Ele, o Senhor do Universo, ajoelha-se diante dos discípulos e lava os seus pés. Esse gesto, que está ligado à instituição da Eucaristia, nos ensina que não há verdadeira comunhão com Cristo sem o espírito do serviço e do amor humilde. O amor cristão não é uma teoria, não é feito de palavras bonitas, mas de gestos concretos. Se compreenderem essas coisas, diz Jesus, sereis felizes se as praticarem. A felicidade cristã não está em dominar, mas em abaixar-se para levantar o outro, em partir o pão e a vida, em viver a caridade cotidiana. Isso não é uma poesia, não é uma filosofia etérea, mas é a contundência daquilo que é a prática das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia é esse motor, esse óleo que unta a nossa caridade para que nunca nós nos separemos a própria Eucaristia do serviço fraterno. Quem se alimenta do corpo de Cristo é chamado a ser corpo doado também. Cada cristão deve ser presença de Cristo no mundo, amando, acolhendo, servindo, perdoando, oferecendo tempo, atenção e paciência. No final da Santa Missa, da missa antiga, vamos lembrar que é a missa antiga, o sacerdote diz, ite missa est, ide, a missa começa, a missão começa agora. Quando nós saímos da celebração da Eucaristia, o nosso coração deve estar afervorado
de amor para com o próximo. Esta deve ser a nossa disposição permanente, constante, estar com o coração afervorado para servir o próximo. Como isso é bonito. E Jesus encerra esse texto com uma palavra cabal. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Por isso que uma casa onde um missionário, um evangelizador bate e ela acolhe, Nossa Senhora e os anjos entram. Pois os evangelizadores, quando preparados e enviados em nome da igreja para as visitas de casa em casa, para o anúncio nas empresas, nos presídios, nos abrigos, nas creches, nas escolas, eles não vão sozinhos, não vão pelas suas próprias forças, mas vão pela unção da igreja que os envia. Daí que quem recebe, recebe a paz. Tanto que quando nós somos preparados como evangelizadores para ir de casa em casa, de porta em porta, nós recebemos uma consciência muito clara, muito forte, de que não somos nós que vamos falar, mas é Deus que vai falar em nós. A nossa presença não é uma presença nossa, mas é a presença do próprio Deus que entra na vida daqueles que nos recebem. Aqui, ele nos mostra que o cristão é um enviado, um sinal da presença de Cristo. E mais, receber um cristão autêntico é receber o próprio Cristo. Isso nos dá a dimensão da nossa responsabilidade no mundo. Somos ícones vivos do Senhor para os que ainda não o conhecem. Essa palavra aqui é muito forte. Ícone é uma estampa. Podemos lembrar aqui um dos ícones mais fortes que nós temos, a estampa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bizantina, antiga, que mostra Nossa Senhora e o Menino Jesus. É um ícone. Você olha para aquele ícone e você fica impressionado. Como também quem olha para o ícone do Jesus misericordioso de Santa Faustina. É um ícone forte, que mete dentro de nós uma consciência muito clara do que nós devemos ser. Então, o cristão ungido, preparado pela oração, disponível, amoroso, o cristão realmente tocado pela força do Evangelho, ele é ícone. E quando nós estamos dentro desse mundo, enviados por Deus, pela igreja, a evangelizar, a levar o Evangelho, nós temos que ter essa consciência. Nós somos ícones, ícones do ressuscitado. Nós devemos levar essa luz batismal que Jesus impregnou dentro de nós para tocar os corações que vivem sem a luz dele. Eu quero encerrar essa parte aqui da meditação lembrando São João Crisóstomo, no século IV. Ele diz assim: queres honrar o corpo de Cristo? Não despreze quando o vês nu nos pobres. Ou seja, quem comunga, quem vive a Eucaristia, não pode esquecer aqueles que sofrem. Nós não precisamos da teologia da libertação, da ecofeminista, para lembrar a opção pelos pobres, que fala dos pobres, mas não dá aos pobres aquilo que é o mais essencial, a evangelização. Quando nós fazemos a caridade, quando nós ajudamos a matar a fome do próximo, quando nós ajudamos a promover o próximo, nós não podemos fazer como as ONGs faz. As poucas ONGs faz, que grande parte dessas ONGs aí é só corrupção. Quando nós damos o alimento ao pobre,
quando nós ajudamos o dependente químico a superar a dependência, tudo isso é acompanhado daquilo que é o essencial, a evangelização. Nós damos Cristo primeiramente para junto entregar aquilo que ameniza o sofrimento. Assim seja. A antífona de entrada da missa de hoje traz para nós Salmo 67:8. Ó Deus, quando saístes com o povo, caminhando à sua frente, habitando no meio deles, a terra estremeceu e orvalhou o próprio céu. Olha que imagem bonita do Antigo Testamento, do salmista, que nós podemos aplicar à igreja de hoje. Quando nós saímos para evangelizar, quando nós saímos para levar o anúncio, é como se a terra estremecesse e o céu orvalhasse. O que falta na nossa igreja é essa coragem de ir aos povoados, ir às favelas, ir às comunidades distantes, ir aos ribeirinhos, aos indígenas, aos que estão longe, ir e levar o santo evangelho. Isso não é papel só de padre, bispo e freira fazer, não, é de todos nós, os leigos, os sacerdotes, o bispo, os religiosos, todos nós precisamos pegar no cabo do arado e ir ceifar a seara. Nós precisamos ir. A evangelização, o imperativo que está na igreja desde o apóstolo Paulo, que foi o grande exemplo do evangelizador, que entendeu as palavras de Jesus: ide pelo mundo e pregai o evangelho. O cristianismo não pode ser uma experiência guardada só para mim. Eu devo compartilhá-la com os outros, e isso se faz através da evangelização. Eu te pergunto, você já aprofundou na sua vida o que é a evangelização? Será que não está na hora de você pensar nisso, mesmo que você seja idoso? Ler mais, estudar mais, ler os livros do Prado Flores, como Ide, Evangelizai os Batizados. Acha esse livro e leia. Ide e Evangelizai os Batizados, do José Prado Flores, um grande amigo mexicano. Nós precisamos retomar aquilo que a Evangelho Anunciando do São Paulo VI disse para nós. A primeira função da igreja é evangelizar. A vocação da igreja é evangelizar. Ide, meu prezado ouvinte, e pregai o Evangelho. Senhor nosso Deus e Pai, anima em nós o zelo apostólico pela evangelização. Anime as nossas paróquias, nossas comunidades, nossos leigos, religiosos, sacerdotes, seminaristas, diáconos, a coragem para a evangelização. Instrua, Senhor, os nossos corações no caminho do anúncio, e que nós possamos, alimentados pelo pão celeste da Eucaristia que ocorre em nossos altares, levar o esplendor do ressuscitado, Senhor, a tantas pessoas que vivem sem Deus e sem fé. Dai-nos este caminho, hoje e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, estrela da evangelização, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide e evangelizai. Abençoada quinta-feira de adoração para você e os seus, assim seja.